paz, meus queridos. Bom dia. Começamos mais um devocional muito felizes, pois sabemos que mais um dia a bondade, o amor e a misericórdia do Senhor estavam sobre nós, pois Ele nos acordou para mais um dia na sua presença. E Ele nos deu a sua palavra viva, eficaz, que nos ensina, que nos liberta. A Bíblia, esse sim é um presente que eu e você recebemos graciosamente de Deus. Ela contém tesouros preciosos a serem descobertos. Por isso, cada dia meditamos na sua palavra. Ela, a Bíblia, foi escrita por homens como nós, mas cheios da inspiração de Deus. Foi o próprio Deus que disse a eles o que escrever. Nunca houve um livro que se diz tão antigo que fosse tão atual, com lições, com conselhos preciosos para o nosso dia a dia, para a nossa vida em família, com os filhos, no emprego, nas finanças, na saúde, no nosso ministério, na nossa igreja. Seja a área que for, aqui tem uma lição para as nossas vidas. E hoje eu quero meditar com vocês no Salmo 23, o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aleluia! Esse é o nosso Pai que está conosco. Na vida, eu e você, sim, temos que enfrentar vários tipos de vales. E esses representam momentos de grande dificuldade, aflição, por vezes desespero, tristeza. Às vezes passamos por vale das lágrimas, de tristeza, desânimo, vale da desgraça, onde pode acontecer algo como mortes, acidentes, desemprego, rompimento de relações, o vale da sombra da morte ou escuro como a própria morte. E ao lidar com esses vales, eu e você precisamos nos lembrar que os vales na nossa vida são inevitáveis. No mundo vocês terão aflições, disse o próprio Jesus. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, ele disse. Também nós aprendemos que os vales são imprevisíveis. Ondas e ondas de destruição, de calamidades caem sobre a terra até ficar completamente destruída. De repente, num instante, todas as casas foram derrubadas. Nós lemos isso na Bíblia, que aconteceu nos tempos dos profetas. E pode acontecer, nós não sabemos o dia de amanhã, se algo vai acontecer. Por isso, eu e você precisamos estar preparados. Precisamos estar em Jesus Cristo para termos força, coragem e determinação para passar por qualquer vale que possa surgir. Também aprendemos que os vales são imparciais, porque Ele, Deus, faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Deus não vai deixar que aconteçam aflições, adversidades, obstáculos só aqueles que fazem o mal. Não, enquanto estivermos aqui nessa terra, todos nós estamos sujeitos às adversidades. O problema ou a solução é sabermos com quem nós temos andado, o qual nos dará livramento nessas situações contrárias em que nos encontraremos ao longo da nossa vida.
Nós também sabemos que os vales são temporários, não duram para sempre. Uma doença não dura para sempre. Um momento de tristeza não dura para sempre. Um momento de um rompimento de um relacionamento, de uma perda de emprego, de uma finança um pouco abalada, não dura para sempre. Por isso a palavra nos diz: alegre-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Mas logo adiante virá a alegria de saber que vocês passaram por esse vale de mãos dadas com Jesus e Ele lhes deu força suficiente para passar por essa provação, saindo mais capacitado, fortalecido, forte, capaz de prosseguir. Aleluia! E nós temos que saber que Deus usa os vales para aperfeiçoar a nossa vida. Sim, é nos vales, é muitas vezes no deserto que Deus prova a nossa fé, que Deus analisa nossas atitudes diante das circunstâncias contrárias ou diante do inimigo que se levanta, para ver se nós estamos alicerçados em sua palavra, assim como fez Jesus no deserto. Ele não cedeu para o diabo. Em tudo ele respondeu: está escrito, porque ele estava alicerçado na palavra. Porque quem dirigia a vida dele era Deus e a sua palavra. E não circunstâncias contrárias, nem ciladas do inimigo, nem tentações de Satanás. Quem dirigia a vida dele é o próprio Deus. Assim acontece conosco, para que fique comprovado a fé que nós temos, muito mais valiosa do que ouro e joias finas que perecem, é a nossa fé, o nosso posicionamento firme em Cristo. E este é como se fosse refinado no fogo, é genuíno, resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo, lá dos céus, for revelado. Quando Jesus aparecer entre as nuvens para vir buscar a sua noiva, nós estaremos aptos, nós estaremos preparados para ir morar com Ele. E onde que nós somos provados e aprovados? Muitas vezes é nos vales. Porque os bons soldados são treinados, não deitados em redes, mas treinando todo dia, seriamente, batalhas, enfrentando e vencendo, erguendo a cabeça e prosseguindo. Assim é a nossa vida. E como você deve agir nos seus vales? Ou você pensa que homens e mulheres de Deus, tão lembrados até os dias de hoje, não passaram por seus vales? Davi disse: não terei medo de nada. E a palavra nos diz: seja perseverante e paciente, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com toda a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Não importa o que vier, nós vamos enfrentar de cabeça erguida, alegres. Então quer dizer que eu tenho que me alegrar na tribulação? Não, porque eu sei que a minha alegria vem do Senhor e a alegria do Senhor é a minha força. E eu sei que com Ele eu não preciso temer nada, por isso eu sou feliz. Também Davi disse: tu estás comigo. Creia, meu amado, Deus está com você. Ali nós podemos ler em Isaías 43:2, quando passares por águas profundas,
grandes dificuldades, eu estarei ao seu lado. Quando tiverem que atravessar grandes rios, ou seja, problemas difíceis, não se afogarão. Quando tiverem que passar pelo fogo, ou seja, todos os sofrimentos, todas as perseguições, todos os obstáculos, todas as ciladas do inimigo, não se queimarão, as chamas não farão mal a vocês, porque eu, Deus, estarei com vocês. Por isso, eu e você podemos descansar no Senhor, porque a sua palavra promete que Ele estará conosco em todas as adversidades que eu e você pudermos enfrentar ao longo da nossa caminhada. Davi também disse: tu me proteges e me diriges. Nós podemos ler no Salmo 34, dependemos da proteção de Deus. A palavra diz: os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Escute, o Senhor os livra de todas elas. Não está escrito o Senhor os livra de algumas, está escrito de todas elas. Portanto, erga a tua cabeça. Isso que está se passando agora não é para sempre. É um período curto e quanto antes você se posicionar e confiar no Senhor, antes Ele te livrará, te salvará dessa dor, dessa aflição. E eu e você entendendo que os vales que nós passamos são inevitáveis, imprevisíveis, imparciais e temporários, e que Deus nos usa nesse momento, usa essas fases da nossa vida para nos fortalecer, para fortalecer nossa vida, para fortalecer nossos pensamentos, nossa alma, corpo e espírito. Nós somos felizes de saber que podemos contar com o Senhor, que nós podemos orar e o Senhor nos ouve, que nós podemos buscar e o Senhor fala conosco através da sua palavra. Portanto, meu amado, não fique em cima do muro no vale da decisão. Tome a decisão hoje. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua noiva, que tem as mãos puras, o coração limpo, que em seus lábios brotam hinos de louvor e adoração a Deus. E para que Deus te dê mais força para prosseguir e estar mais perto dele, ore comigo. Senhor, com a tua ajuda eu sei que eu serei perseverante, paciente, determinada. Com a tua presença eu terei coragem. Senhor, eu creio que tu estás comigo, portanto, vou atravessar todos esses vales com uma atitude de fé, de ousadia, de coragem e de confiança, sabendo que em tudo tu estás presente, trabalhando ao meu favor. Senhor, eu me coloco no centro da tua vontade, eu me posiciono de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade e dependerei da tua proteção, e eu tenho certeza que sairei desse vale que eu estou passando muito mais abençoado, muito mais maduro, muito mais seguro e muito mais forte. Aleluia, aleluia. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos, tenha a atitude certa e creia em Deus. Creia que Deus, por meio de Jesus Cristo, está dirigindo o seu destino para o melhor que Ele tem preparado para você. Deus tem um propósito divino para cada desafio.
para cada situação, para cada vale ou deserto ou monte que aparece em nossas vidas. As provações e as adversidades, elas testam o nosso caráter e elas nos ajudam a crescer, a formar a nossa fé. Não dê ouvidos a vozes negativas, a burburinhos das trevas que querem te fazer duvidar da ação do Deus Todo-Poderoso, mas desenvolva uma mentalidade vitoriosa e veja no tempo certo o que Deus já começou a fazer na tua vida. Permita que Deus haja da forma dele, do jeito dele, segundo a vontade dele. Confie na bondade de Deus por meio de Jesus. Saiba, meu amado, que passar pelo vale faz parte da caminhada com Jesus. Mas esses tempos difíceis têm o seu propósito e eles servem para nos fazer crescer. Nossa fé é desenvolvida, nossa vida espiritual é desenvolvida, nossa vida com Deus é desenvolvida, nossa comunhão com o corpo de Cristo é desenvolvido, o nosso senso de valorização é desenvolvido, o nosso conhecimento de Deus é desenvolvido e aprimorado. Lembre-se sempre, o deserto não é lugar de morada, mas de passagem. Israel atravessou o deserto, mas ali não era o seu destino final. Jó passou pelo vale da dor, mas não morou lá para sempre. Jesus passou pelo vale da morte, mas não ficou lá. Ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. Aleluia! Quando nós compreendemos o propósito de Deus em permitir que nós passemos pelo vale, o nosso comportamento muda completamente. Nós temos que entender que a forma como eu e você nos comportamos no deserto ou no vale vai determinar quanto tempo nós vamos permanecer lá. O vale, sim, é um lugar de vulnerabilidade, de fraqueza, mas é lá que nós experimentamos muita força, maior segurança no Senhor, quando nós dependemos totalmente deles, onde a nossa visão transcende o visível. Aleluia! Pelos olhos da fé, nós vemos o nosso milagre logo ali na frente. É o lugar onde nós conhecemos novas facetas a respeito da liderança de Jesus. E acima de tudo, o nosso entendimento se expande acerca de quem Ele é. Ou seja, nós o conhecemos melhor, mais de perto, mais profundamente do que Ele é capaz por nossas vidas. Meus amados, há pérolas escondidas no vale e somente aqueles que estiverem dispostos a passar por ele as encontrarão. Talvez você, assim como eu, esteja passando por um vale agora e quero te encorajar a permanecer caminhando. Não retroceda e nem pare. Persista. Há uma mesa preparada para você e seu líder perfeito, Jesus, te honrará diante dos inimigos. Tome hoje essa decisão. Salmo 34, verso 5 diz: aqueles que olham para ele ficarão radiantes e seus rostos jamais mostrarão frustração. Todas as coisas, meu amado, estão cooperando para o nosso bem.
Ele está nos liderando como um bom pastor. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, pois Ele estará conosco. O zelo dele nos protegerá. Então, sigamos com confiança. Nós podemos, com a força do Espírito Santo, fazer desse vale um manancial. Aleluia! A palavra nos diz no Salmo 84, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião, passando pelo vale Baca, fazem dele um manancial, a primeira chuva o cobre de bênçãos. Aleluia! Que hoje o nosso Senhor Deus amado nos ajude a compreender os momentos da nossa vida em que teremos que passar pelos vales, talvez até pelo vale da sombra da morte. Que esse seja um tempo de crescimento, de aperfeiçoamento, de capacitação, de renovo e transformação, onde a nossa fé, conhecimento do Pai e a nossa visão do reino seja amplamente expandida. E nós pedimos ao Senhor que nesse tempo o Brasil, toda a nossa nação querida, seja sacudida por um grande mover de Deus, por um grande avivamento, por um grande arrependimento através da igreja cheia do Espírito Santo. É isso que hoje nós pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém.